Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Turno de sangue. Meu nome é Júlio, e já faz 8 anos que trabalho como segurança noturno em diferentes estabelecimentos. Sempre gostei da calmaria da madrugada, mas sabia que a tranquilidade podia ser quebrada a qualquer momento, especialmente em áreas mais movimentadas. Há cerca de 2 anos, fui contratado para trabalhar em um mercado 24 horas, localizado em um bairro considerado perigoso. O dono tinha decidido manter o mercado aberto durante toda a madrugada, mesmo com o risco de assaltos. Para isso, ele contratou 3 seguranças para garantir a proteção de funcionários e clientes. Meu turno começava às 22 horas e ia até às 6 horas. Na maior parte das noites, eu ficava posicionado próximo à entrada, observando o movimento. Durante as primeiras semanas, o trabalho foi tranquilo. Algumas brigas ocasionais entre clientes bêbados, mas nada que fugisse do normal. Porém, tudo mudou em uma noite de sexta-feira. Era pouco mais de meia-noite quando notei um grupo de 3 homens entrando no mercado. Eles estavam com capuzes cobrindo o rosto e falavam baixo entre si, sempre olhando ao redor. Isso me deixou em alerta. Tentei não demonstrar nervosismo, mas minha mão instintivamente se aproximou do cacetete preso ao meu cinto. Um deles se separou do grupo e começou a caminhar em direção ao caixa, enquanto os outros 2 foram para os corredores mais afastados. O mercado estava quase vazio naquela hora, com apenas 2 clientes fazendo compras e uma funcionária no caixa. Minha atenção estava completamente voltada para os homens. De repente, ouvi um grito vindo de um dos corredores. Corri até lá, mas quando virei a esquina, não havia ninguém. O corredor estava vazio, exceto por uma embalagem de arroz rasgada no chão. Peguei o rádio e chamei meu colega, Kleber, que estava monitorando as câmeras na sala de segurança. Kleber, viu algo estranho nas câmeras? Não, mas, espera. Peraí, um dos caras acabou de entrar no depósito. Quer que eu vá lá? Respondi que iria sozinho. O depósito era um espaço apertado e mal iluminado nos fundos do mercado. Assim que entrei, senti o cheiro de algo metálico, como ferrugem. A luz piscava, e o silêncio era sufocante. Enquanto caminhava entre as prateleiras cheias de caixas, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não vi ninguém. Apenas a porta do depósito, entreaberta, rangendo suavemente. Foi quando percebi algo estranho no chão. Uma poça escura que parecia tinta, mas o cheiro era inconfundível, sangue. Minha respiração acelerou e o rádio chiou no meu cinto. A voz de Kleber soou nervosa. Júlio, sai daí agora. Tem mais gente no mercado. Eles estão armados. Corri para fora do depósito, tentando processar o que estava acontecendo. Ao sair, ouvi o som de vidros quebrando e um tiro abafado. O mercado inteiro entrou em pânico. Quando cheguei de volta ao corredor principal, vi Kleber se escondendo atrás de uma prateleira. Ele me fez um sinal para ficar abaixado. De longe, vi um dos homens segurando uma arma, apontada para a funcionária do caixa. Ele gritava para que ela entregasse o dinheiro, enquanto os outros 2 vasculhavam o mercado. Tentei ligar para a polícia, mas meu celular estava sem sinal. Kleber fez um gesto indicando que devíamos tentar contornar os homens e alcançar a sala de segurança. Lá, havia um botão de pânico que alertava diretamente as autoridades. Nos movemos silenciosamente pelos corredores, mas enquanto caminhávamos, algo chamou nossa atenção. Um som estranho, como de metal sendo arrastado, vinha do fundo do mercado, perto da seção de carnes. Kleber olhou para mim, confuso, e sussurrou: "Isso não é um deles." Continuamos, mas o som ficou mais alto, e então, um grito horrível ecoou pelo mercado. Voltamos a olhar para o corredor principal e vimos os 3 homens, agora claramente em pânico. Um deles segurava a arma tremendo,
apontando para algo que não conseguíamos ver. As luzes começaram a piscar, e um dos clientes que estava escondido próximo ao freezer gritou, correndo em nossa direção. Ele balbuciava algo incompreensível, como se estivesse em estado de choque. Quando finalmente conseguiu falar, suas palavras me gelaram. Tem alguém lá. Não é humano. Kleber e eu decidimos sair dali, mas antes que conseguíssemos dar mais 2 passos, ouvimos outro tiro. Corremos de volta para a sala de segurança e trancamos a porta. Pelas câmeras, vimos algo que nunca vou esquecer. Os assaltantes estavam na seção de bebidas, mas não estavam mais sozinhos. No canto da câmera, havia uma figura, alta, magra, com membros longos e um rosto pálido. Não parecia real. Os homens atiraram várias vezes, mas a figura não se movia. Então, as luzes se apagaram completamente e a câmera cortou para a estática. O silêncio que veio depois era insuportável. Ficamos trancados na sala por mais de 15 minutos até que ouvimos as sirenes da polícia. Quando finalmente abriram a porta, o mercado estava vazio. Os assaltantes foram encontrados inconscientes na saída dos fundos, com expressões de puro terror no rosto. A polícia nunca conseguiu explicar o que aconteceu. As câmeras estavam corrompidas e nenhum dos assaltantes conseguia se lembrar de nada além de uma sombra que os perseguiu. Depois daquela noite, pedi demissão. Nunca mais consegui trabalhar em turnos noturnos. O mercado foi fechado pouco tempo depois, mas às vezes ainda ouço histórias de outros seguranças falando sobre sons estranhos e vultos na escuridão. Algo estava naquele mercado, algo que não deveria estar ali. E eu nunca vou esquecer o que senti naquela noite. A certeza de que havia presenciado algo muito além do que podemos explicar. Turno da madrugada. Meu nome é Eduardo, e por mais de 10 anos trabalhei como segurança noturno. Sempre gostei da tranquilidade das madrugadas e me acostumei com a solidão, mas uma noite mudou completamente a forma como vejo o mundo. Na época, eu era responsável pela segurança de um grande galpão de eletrodomésticos no interior de São Paulo. O local ficava isolado, em uma área industrial cercada por armazéns abandonados e ruas mal iluminadas. Eu começava meu turno às 22 horas e ficava até o amanhecer, sozinho na imensidão daquele lugar. Meu trabalho era simples: monitorar as câmeras, fazer rondas pelo galpão e garantir que ninguém invadisse ou vandalizasse o local. As noites geralmente eram tranquilas, monótonas até, mas tudo mudou quando uma série de assaltos começou a ocorrer na região. Galpões próximos foram saqueados e os criminosos nunca deixavam testemunhas. Isso colocou todos os seguranças em alerta. Numa sexta-feira, uma sensação estranha tomou conta de mim assim que entrei no galpão. O ar parecia pesado, abafado, e havia um silêncio incomum, como se o ambiente inteiro estivesse à espera de algo. Comecei meu turno verificando as câmeras. A maioria das telas mostrava corredores vazios e prateleiras cheias de caixas, mas uma delas piscava constantemente, exibindo uma interferência que não acontecia antes. Ignorei o problema e segui com a primeira ronda. O galpão era enorme, com corredores estreitos que pareciam infinitos na escuridão. Enquanto caminhava, o som das minhas botas ecoava, criando uma atmosfera ainda mais opressora. Passei pelo setor de eletrodomésticos e percebi algo estranho. Uma das geladeiras estava aberta. Achei que fosse coisa da última equipe de limpeza, mas ao me aproximar, senti um arrepio inexplicável. Havia algo escrito com o dedo no interior da porta embaçada pela umidade. Só consegui decifrar uma palavra: corra. Pensei em ligar para meu supervisor, mas não queria parecer paranoico. Fechei a geladeira, tentando afastar aquela sensação de desconforto, e continuei a ronda. Por volta da meia-noite, enquanto observava as câmeras, percebi algo nas imagens externas. Uma van preta estacionou perto do portão lateral. 3 homens desceram, todos encapuzados e armados. Meu coração disparou. Peguei o rádio para chamar a polícia,
mas o aparelho chiou e não funcionou. Os homens começaram a cortar o cadeado do portão. Peguei meu revólver e me preparei. Meu plano era simples: permanecer escondido e esperar que a polícia chegasse. Mas, antes que pudessem invadir, algo inesperado aconteceu. Um dos homens gritou. Não era um grito comum, era de puro terror. A câmera externa capturou tudo. Uma sombra alta, de forma indefinida, surgiu ao lado deles, movendo-se rápido demais para algo humano. As luzes do estacionamento piscaram, e quando voltaram, os três estavam caídos no chão, imóveis. Minha respiração ficou pesada. Não sabia o que fazer. Ficar ali ou correr. Decidi verificar o portão. Ao chegar, vi os corpos. Eles estavam desmaiados, mas não havia ferimentos aparentes. A van continuava com a porta aberta, mas não vi ninguém mais por perto. Então, algo chamou minha atenção. No vidro embaçado da van, as mesmas letras da geladeira apareceram. Corra. Voltei correndo para a sala de monitoramento, tentando raciocinar. O que eu tinha acabado de presenciar, isso não fazia sentido. Antes que pudesse pensar em ligar para alguém, as câmeras internas começaram a falhar. Uma a uma, as imagens desapareciam, substituídas por estática. Uma das telas piscou e exibiu algo que me gelou até os ossos. Um corredor vazio, o mesmo por onde eu havia passado antes. Mas, ao fundo, havia uma figura parada, imóvel. Era alta, com braços desproporcionalmente longos e uma cabeça que parecia inclinada de maneira antinatural. Peguei meu revólver e saí novamente. O corredor estava escuro, mais do que deveria estar. As luzes piscaram e, no breve momento em que a claridade voltou, vi a figura parada a poucos metros de mim. Não consegui mover um músculo. Era como se o tempo tivesse parado, e um som grave, quase como um zumbido, preenchia o ar. Atirei. O som do disparo ecoou pelo galpão, mas a figura desapareceu no mesmo instante, como se nunca tivesse estado ali. Ouvi passos rápidos atrás de mim e me virei, apontando a arma, mas não havia nada. Quando voltei para a sala de monitoramento, o pânico se instalou de vez. As imagens externas mostravam que os três homens estavam acordando, mas pareciam desorientados. Um deles olhou diretamente para a câmera, como se pudesse me ver, e apontou para a entrada principal. Foi quando as luzes do galpão se apagaram. Tudo ficou mergulhado em uma escuridão total, exceto pela luz fraca de emergência. Peguei meu celular para usar como lanterna, mas ele não ligava. O som de passos ecoava ao meu redor, mas era impossível dizer de onde vinham. De repente, uma voz sussurrou meu nome. Parecia estar a poucos centímetros de mim. Girei, atirando no escuro, mas tudo que ouvi foi o som da bala ricocheteando em alguma estrutura metálica. A voz continuou, agora mais perto, repetindo meu nome de forma lenta e arrastada. Saí correndo, tropeçando nas caixas, tentando alcançar a saída. Quando finalmente consegui abrir a porta, o ar frio da madrugada me atingiu. Não olhei para trás. Corri até o ponto de ônibus mais próximo e fiquei lá até o amanhecer. No dia seguinte, pedi demissão. O supervisor me chamou para conversar e disse que os invasores foram presos, mas que as câmeras não captaram nada do que eu descrevi. Para ele, a noite tinha sido apenas uma tentativa de roubo frustrada. Até hoje, quando penso naquele turno, sinto um calafrio percorrer minha espinha. A sombra, os sussurros, o aviso, tudo parecia mais real do que qualquer coisa que já vivi. Algo estava naquele galpão, algo que não queria ser descoberto. A última vigília. Meu nome é Carlos, e durante anos trabalhei como segurança noturno em um shopping de médio porte no interior do Rio Grande do Sul. Era um emprego tranquilo, perfeito para quem, como eu, gosta de silêncio e solidão. O shopping era fechado à meia-noite, e meu turno começava logo depois. Eu e mais 2 seguranças cuidávamos do lugar,
cada um cobrindo uma parte do prédio. Normalmente, a única coisa que nos mantinha ocupados eram as rondas de rotina e as câmeras de segurança, mas em uma noite específica, isso mudou completamente. Tudo começou em uma terça-feira, uma noite aparentemente normal. Havia chovido durante o dia, e o ar estava úmido, com aquele cheiro metálico característico de tempestade recente. Cheguei ao shopping por volta das 22h45 e encontrei Rogério e Paulo, os dois colegas que dividiam o turno comigo. Rogério estava resmungando sobre um alarme que disparava sozinho em uma das lojas, enquanto Paulo parecia mais interessado no jogo de futebol que acompanhava pelo celular. À meia-noite, o zelador saiu e trancou a última entrada, deixando o shopping apenas para nós. Começamos nossas rondas como sempre. Rogério no estacionamento, Paulo no térreo e eu no segundo andar, onde ficavam as lojas maiores e uma área de lazer infantil. A primeira ronda foi tranquila, sem nada fora do comum. Mas, às 2h, as coisas começaram a mudar. Enquanto verificava as vitrines das lojas, notei que uma das luzes da área de lazer estava acesa. Isso não era incomum, já que, às vezes, a equipe de limpeza esquecia de desligar as luzes. Mas, quando me aproximei, percebi que não era apenas a luz que estava ligada. Um dos carrosséis estava girando lentamente, emitindo um som baixo e irritante de engrenagens. Peguei o rádio e chamei Paulo. "Você mexeu no carrossel?" "Não." "Por quê?" respondeu ele, soando distraído. "Está ligado. Vou desligar aqui." Quando me aproximei para desligá-lo, senti um arrepio subir pela espinha. O carrossel, que até então girava devagar, parou de repente, como se alguém tivesse puxado o freio. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando me convencer de que era apenas um problema mecânico. Desliguei a luz da área e continuei minha ronda. De volta à sala de segurança, Rogério comentou que tinha ouvido barulhos estranhos no estacionamento, como passos ecoando, mas não encontrou nada. Paulo, por outro lado, disse que estava tudo normal no térreo. Eu não mencionei o incidente com o carrossel, tentando não parecer paranoico. Por volta das 3h, a situação piorou. Uma das câmeras da loja de eletrônicos começou a falhar. A imagem ficava escura e, por alguns segundos, apareciam interferências que pareciam formas humanas. Paulo foi até lá para verificar, mas voltou dizendo que não havia ninguém. Quando checamos as gravações, as interferências continuavam, mas nada concreto. Pouco depois, as luzes do estacionamento começaram a piscar. Rogério avisou pelo rádio que havia visto uma van estacionada próxima à entrada de serviço. Ele desceu para investigar, mas poucos minutos depois, ouvimos um disparo vindo de lá. Corremos para o estacionamento. Quando chegamos, encontramos Rogério encostado em uma das paredes, pálido e ofegante, com a arma tremendo em suas mãos. Ele apontava para o vazio. Eu vi alguém. Eles estavam vindo em minha direção. Balbuciou ele. Olhamos em volta, mas não havia ninguém. A van não estava mais lá e o portão de acesso estava trancado. Perguntei se ele tinha certeza de que não imaginou as coisas, mas Rogério estava convencido de que tinha visto pelo menos 2 pessoas, ambas encapuzadas, atravessando o estacionamento. Voltamos à sala de segurança e tentamos revisar as câmeras. A do estacionamento estava completamente apagada, e as outras começaram a falhar uma a uma. Então, ouvimos algo que nos deixou paralisados. Passos ecoando pelo corredor principal. Pegamos nossas lanternas e armas e saímos juntos para investigar. O som dos passos parecia vir da praça de alimentação, mas, ao chegarmos lá, tudo estava deserto. As mesas e cadeiras estavam no lugar, exceto por uma. Uma única cadeira estava virada para o lado oposto, como se alguém tivesse acabado de levantar. O rádio de Paulo chiou, emitindo um som estático alto. Ele desligou o aparelho rapidamente, mas o barulho continuava. Quando voltamos para a sala de segurança, o monitor principal piscava com uma mensagem que nunca deveria estar ali. No centro da tela,
As palavras "vocês não estão sozinhos" apareceram em letras vermelhas. Eu queria acreditar que era algum tipo de brincadeira, mas a tensão no ar era palpável. Rogério estava em choque, murmurando que deveríamos sair dali. Então, a energia do prédio inteiro caiu, mergulhando-nos na escuridão. Usamos as lanternas para nos guiar de volta ao térreo, mas o silêncio era insuportável. O som dos nossos passos parecia amplificado, e o ar estava frio demais para uma noite de verão. Foi quando vimos algo que me assombra até hoje. Na entrada principal, contra o vidro da porta, havia uma figura, alta, com ombros largos e um rosto que não consegui distinguir. Parecia estar olhando diretamente para nós, imóvel. Paulo apontou a lanterna, mas a luz parecia ser absorvida pela escuridão ao redor da figura. Rogério, em um ato de puro desespero, atirou. O som ecoou pelo shopping, mas a figura não se moveu. Em vez disso, desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Decidimos que já era o suficiente. Abandonamos o turno e chamamos a polícia. Quando eles chegaram, não encontraram nada de anormal, exceto pelas gravações das câmeras, que mostravam apenas estática e barulhos estranhos de fundo. Pedi demissão no dia seguinte. Desde então, evito passar perto daquele shopping. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas algo estava lá conosco. Algo que não queria ser visto, mas que deixou claro que nós estávamos invadindo o seu espaço. O último turno. Meu nome é Eduardo e trabalho como segurança noturno há mais de 10 anos. Passei por shoppings, fábricas e até hospitais, mas foi no meu último emprego que algo aconteceu, algo que ainda me tira o sono. O local era um prédio comercial antigo no centro da cidade. O dono tinha reformado o espaço, transformando-o em escritórios para aluguel, mas o lugar parecia nunca ter se livrado do passado. Era um edifício de 7 andares, com corredores estreitos e janelas que rangiam ao menor sopro de vento. Meu turno começava às 22 horas, quando o último funcionário saía, e ia até às 6 horas. No primeiro mês, tudo parecia normal. Meu trabalho era simples: fazer rondas pelos andares, verificar as câmeras e garantir que ninguém invadisse o prédio. Mas, aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Certa noite, enquanto verificava as câmeras, percebi que uma das luzes do 5º andar estava acesa. Isso era incomum, já que eu tinha certeza de que tinha apagado todas as luzes durante a última ronda. Peguei o rádio e chamei Jorge, o outro segurança que trabalhava comigo. Jorge, você acendeu alguma luz no 5º? Não, eu nem subi ainda. Decidi verificar. O elevador, como de costume, estava lento e fazia um barulho de engrenagens desgastadas. Quando as portas se abriram no 5º andar, senti um arrepio imediato. O corredor estava deserto, mas a luz de uma das salas piscava levemente. Caminhei em direção à sala com a lanterna em mãos. A porta estava entreaberta, o que era estranho, já que eu tinha certeza de que a trancara antes. Ao empurrá-la, senti uma brisa fria, como se a temperatura tivesse caído abruptamente. O interior da sala estava vazio, exceto por uma cadeira virada para a janela. Quando me aproximei, percebi marcas estranhas no chão, como arranhões que formavam círculos. Toquei o rádio novamente. Jorge, você pode vir ao 5º? Acho que alguém entrou aqui. O rádio chiou, mas não obtive resposta. Foi então que percebi algo que me fez congelar. A cadeira começou a girar lentamente, como se alguém a estivesse movendo, mas não havia ninguém ali. Saí da sala o mais rápido que pude, sentindo um frio na espinha. De volta ao corredor, ouvi passos ecoando no andar acima. Olhei para o teto, tentando entender quem poderia estar lá. Peguei o rádio novamente. Jorge, você está no 6º andar? Não, estou no térreo. Por quê? Meu coração disparou. Alguém estava lá em cima. Subi as escadas com cuidado, cada passo ressoando no vazio do prédio. Ao chegar ao 6º andar,
O silêncio era opressor. A única coisa que podia ouvir era minha própria respiração. Caminhei devagar, passando pelas salas trancadas, até que ouvi um som. Era como um sussurro, baixo e indistinto, vindo do final do corredor. Segui o som até a última sala. A porta estava fechada, mas o som vinha claramente de dentro. Respirei fundo e abri a porta de uma vez. A sala estava completamente escura, mas o ar era pesado, sufocante. Liguei a lanterna e meu estômago revirou. No centro da sala, havia uma figura, uma silhueta negra, parada de costas para mim. Ela não se movia, mas dava para sentir uma presença assustadora, algo que não pertencia a este mundo. Tentei dar um passo para trás, mas o chão parecia me segurar. Foi então que a figura virou lentamente a cabeça, revelando um rosto pálido e vazio, como se os olhos tivessem sido arrancados. Antes que pudesse reagir, a luz da minha lanterna piscou e apagou. O rádio começou a chiar descontroladamente e ouvi uma voz grave e arrastada. Você não devia estar aqui. Corri sem olhar para trás, descendo as escadas tão rápido que quase caí. Quando cheguei ao térreo, Jorge me olhou assustado. O que houve? Você está pálido. Tentei explicar, mas minha voz tremia tanto que mal conseguia falar. Ele me acompanhou até a sala de segurança, onde revimos as gravações das câmeras. O que vimos foi ainda pior. No quinto andar, a luz piscava como eu havia descrito, mas a cadeira, ela não estava sozinha. Havia algo ali, uma sombra, observando, imóvel. No sexto andar, o corredor parecia vazio, mas quando a câmera girou para a última sala, vimos a porta se abrir sozinha e, por um breve momento, a figura apareceu. Desligamos o monitor e ficamos em silêncio por um tempo. Jorge, que sempre foi cético, parecia tão abalado quanto eu. Na manhã seguinte, entreguei minha carta de demissão. Não voltei mais ao prédio, mas, às vezes, sonho com aquela figura e com as palavras que ela sussurrou. Até hoje. Não sei o que aconteceu lá, mas algo me diz que aquele prédio guarda segredos que deveriam permanecer enterrados. E eu só fui mais uma pessoa a cruzar o caminho do que quer que esteja à espreita naquela escuridão. Turno da meia-noite. Meu nome é Leandro e nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas. Sempre achei que os relatos de coisas sobrenaturais eram invenções para assustar ou chamar atenção. Isso foi até começar meu trabalho como segurança em um armazém abandonado que, há décadas, servirá como depósito de medicamentos e suprimentos hospitalares. Hoje, ele é usado como uma central logística, mas algo sobre aquele lugar não parecia certo. Comecei o trabalho em uma segunda-feira. Meu turno era simples. Eu ficava sozinho no prédio das 22 horas às 6 horas, monitorando as câmeras, fazendo rondas pelo armazém e garantindo que nenhum curioso ou ladrão entrasse. O dono do lugar, um homem de seus 60 anos, me avisou que os alarmes eram sensíveis e disparavam com frequência, principalmente nos corredores internos. Ele não explicou muito, apenas riu e disse: "O prédio é velho. É normal que as coisas fiquem instáveis com o tempo." O armazém era enorme, com corredores estreitos e longas estantes cheias de caixas lacradas. O sistema de iluminação era precário, e as luzes fluorescentes piscavam de tempos em tempos. Durante o dia, o local era movimentado, mas à noite, o silêncio era tão profundo que podia ouvir minha própria respiração ecoar pelas paredes. Na primeira noite, tudo correu bem. Fiz as rondas como solicitado, anotando qualquer irregularidade. Nada fora do comum aconteceu, exceto pelo som ocasional de estalos nas estruturas de metal, que atribuía a dilatação pelo frio da madrugada. Mas na segunda noite, algo estranho aconteceu. Estava na sala de segurança, observando os monitores, quando uma das câmeras mostrou movimento no corredor 7. Não era algo claro, apenas um borrão que cruzou a tela rapidamente. Pausei a gravação e retrocedi, mas não consegui distinguir o que era.
Talvez um rato, pensei, tentando me convencer. Peguei a lanterna e fui até o corredor 7. As luzes daquele trecho estavam apagadas, mas, com a lanterna, consegui iluminar o caminho. Caminhei lentamente entre as estantes, observando cada detalhe. Tudo parecia normal, até que ouvi um som. Era um sussurro baixo, vindo de algum lugar à frente. Minhas pernas ficaram pesadas, mas continuei caminhando. Quando cheguei ao fim do corredor, vi algo que me fez gelar. No chão, havia uma marca. Não era sujeira, nem algo derramado. Parecia um rastro de algo arrastado, indo em direção à parede. Fiquei parado, encarando aquilo por alguns segundos, até que senti um vento gelado passar por mim. Lembrei que todas as janelas estavam trancadas. Voltei à sala de segurança rapidamente. Meu coração estava acelerado, mas tentei me acalmar. Revisei as gravações novamente, mas agora o arquivo do corredor 7 estava corrompido. Apenas estática. Na noite seguinte, as coisas pioraram. Durante a primeira ronda, ouvi barulhos de caixas caindo no corredor 3. Corri até lá e encontrei algumas caixas no chão. Quando me abaixei para recolhê-las, ouvi passos pesados atrás de mim. Quem está aí? Gritei, virando com a lanterna. O corredor estava vazio. O único som era meu próprio coração batendo forte. Decidi voltar à sala de segurança e não sair mais dali até o amanhecer. Por volta das 3 horas, enquanto observava os monitores, vi algo que me fez questionar minha sanidade. Uma das câmeras mostrou uma figura passando lentamente entre os corredores. Era alta, magra, com movimentos desajeitados, como se tivesse dificuldade para andar. Peguei o rádio e chamei o supervisor, mas o sinal estava morto. A figura desapareceu do monitor, mas o som da porta do armazém se fechando com força ecoou pelo prédio. Peguei meu bastão e fui verificar. Assim que saí da sala, senti o ar mais pesado, quase difícil de respirar. Caminhei até o corredor principal, mas não vi nada. Foi então que percebi que as luzes do corredor 7 estavam novamente apagadas. Aproximei-me com cuidado, a lanterna tremendo na minha mão. Quando virei a esquina, vi a figura parada no final do corredor. Não era possível ver um rosto. Era apenas uma silhueta escura, quase como uma sombra sólida. "Saia daqui!" gritei, tentando parecer firme, mas minha voz saiu trêmula. A figura não se moveu. Fiquei ali, congelado, até que, lentamente, ela começou a vir na minha direção. Não corria, apenas caminhava com passos arrastados. Dei um passo para trás, tropeçando, e caí. A lanterna escorregou da minha mão, mas antes que pudesse pegá-la, ouvi um som próximo ao meu ouvido. Um sussurro. "Você não pertence a este lugar." Corri como nunca corri antes, direto para a sala de segurança. Tranquei a porta e me encolhi em um canto, rezando para que a noite acabasse logo. As câmeras estavam todas fora do ar, e o único som era o da minha respiração ofegante. Quando o relógio marcou 6 horas, saí daquele lugar e nunca mais voltei. Entreguei minha carta de demissão no mesmo dia, sem explicações. Dias depois, ouvi rumores sobre o prédio. Antes de ser um armazém, ele havia sido usado como depósito de corpos durante uma epidemia há décadas. Diziam que muitos dos mortos nunca foram removidos adequadamente e que o prédio era conhecido por acontecimentos estranhos. Nunca mais trabalhei como segurança e ainda acordo no meio da noite com a sensação de que aquela sombra está me observando, esperando que eu volte para terminar o que comecei.